Tenho o prazer de cumprimentar todo mundo, desejando tanto o dia quanto a noite em harmonia e que nós saibamos aproveitar nosso tempo, lembrando de André Luiz que fala: ah, se o homem soubesse o valor do tempo. E agradecendo a Deus para começarmos aqui o trabalho desse momento, também pedimos que Deus abençoe este planeta encantado que nos hospeda tão generosamente e que abençoe toda a população da Terra também, para que nós acordemos para o que Deus quer dizer para nós com essa pandemia toda. A nossa fala se chama A História do Nascimento de Jesus. As nossas bases foram Boa Nova, de Humberto de Campos, Espírito, ele ainda não assinava Irmão X, e o Evangelho segundo o Espiritismo, naturalmente. Nós vamos abordar um pouquinho da história de Roma, para a gente ter uma noção melhor da influência dessa história naquele tempo. Júlio César, uma figura famosa na história de Roma, era importante membro do primeiro triunvirato de Roma. Ele tinha um sobrinho que veio a ser o primeiro imperador romano. Esse sobrinho pertencia à rica família plebeia dos Otávios e ele se chamava Caio Otávio. Entretanto, o nome dele vai aparecer aqui de diversas maneiras, ora completa e ora colocando em evidência a palavra César, Júlio César como tio dele, né? Então, no século I a.C., Júlio César morreu assassinado. Ele compunha o primeiro triunvirato de Roma. E isso foi uma conspiração dos senadores que desejavam tirá-lo do cargo. Entre os que assassinaram Júlio César, os que participaram da morte dele, estava um rapaz que era filho adotivo de Júlio César, chamado Brutus, Marcus Brutus. E as últimas palavras de Júlio César, ao levar a facada fatal, foi: até tu, Brutus, filho meu. Então, antes de tudo isso, Júlio César tinha nomeado Caio Otávio em testamento, também como seu filho adotivo e seu herdeiro. O nome formal e histórico de Caio Otávio é Caio Júlio César Otaviano Augusto, mas nós ouviremos seu nome ainda de outras formas. Otaviano Augusto associou-se a Marco Antônio e a Lépido, que eram senadores também, e formaram o segundo triunvirato de Roma, cujo objetivo principal era derrotar os assassinos de Júlio César. Depois de tudo isto, o propósito tendo sido alcançado, os três encerraram o triunvirato. Caio Otávio, formalmente Otávio Augusto, ou também César Augusto, se tornou ditador militar de Roma, da República de Roma, e veio a ser o primeiro imperador de Roma, o primeiro imperador romano. Foi uma época de muito progresso para Roma, e ele foi muito empreendedor. Ele realizou obras de infraestrutura, construiu muitas estradas, fez a coleta de impostos dos povos conquistados, que se distanciavam de Roma, melhor dizendo, e soube manter grande harmonia em seu governo. Humberto de Campos menciona que tinha se iniciado um momento de garantia de paz e de tranquilidade sobre Roma. As artes progrediram muito nessa ocasião, a literatura com a poesia, a pintura e a escultura também, a música e aqueles saraus noturnos e até a arquitetura. E começou a surgir na terra toda uma força sublime, silenciosa, invisível, mas notória a todos. Por toda parte da terra se podia perceber um sentimento divino de júbilo e de inexplicável esperança. A impressão era que a terra era um outro mundo. Parecia que todos os seres vivos da terra percebiam
que algo muito especial estava por acontecer. E estava mesmo. Era o amor que estava se aproximando deste orbe. O amor que viria em forma de um simples ser humano, mas viria num espírito puríssimo. Estava para chegar à terra, conforme profecias, o mais sublime emissário de Deus, Jesus. Nessa época, o imperador decretara um censo demográfico e cada cidadão tinha que participar, porém, teria que ir à sua terra natal, caso ali já não estivesse. Devido a isso, Maria e José tiveram que ir a Belém, pois José era da linhagem de Davi e Belém era a cidade em que nascera Davi. A beleza e a paz reinavam sobre Roma e os povos conquistados, mesmo em suas mais diversas e variadas culturas, estavam também sobre essa paz reinante. Jesus deixara paragens divinas do universo para se dirigir rumo ao planeta Terra, o planeta que ele mesmo formara já havia muitos milênios. E ele se aproximava da Terra. E quando estava para chegar, a Terra toda se engalanou. Uma atmosfera desconhecida de divinas energias envolvera todo o planeta. Uma deslumbrante estrela surgira enfeitando o céu bem em cima de um estábulo na periferia de Belém. Era uma noite única, uma noite sagrada, em que José e Maria se acomodaram nesse estábulo, nas redondezas de Belém, por não terem conseguido vaga em hospedaria alguma. Na expressão de Humberto de Campos, espírito, vibrações excelsas se faziam sentir por toda parte. Foi a mais gloriosa noite que existiu na Terra. Um cântico divino se fazia ouvir pela chegada do menino Jesus. Era o cântico de anjos que se espargia pelo ar naquela noite sublime. E bem devagarinho, ao longe, o canto suave dos pastores, tangendo seus rebanhos, também vinha se aproximando em direção ao estábulo, como que atraídos por uma força incoercitível, porém, uma suave e doce força. A terra estava envolta numa indescritível psicosfera celestial. Era como se toda a humanidade tivesse seus corações tocados por essa força. Uma força que acalmava todos e lhes inseria uma alegria nobre, reverente. À beira da manjedoura em que já repousava então o menino Jesus, espíritos angelicais dedilhavam suas harpas imateriais. José e Maria, embevecidos, aconchegaram uma manta ao corpinho do menino Jesus, contemplando-o com o maior amor do mundo. Chegara à terra o sublime emissário de nosso Pai Celestial, o mais lídimo representante de Deus aqui na terra, Jesus. A vinda do Messias a este orbe foi prevista e anunciada por vários profetas no Velho Testamento. Passado algum tempo depois do nascimento de Jesus, Maria e José levaram o menino ao templo para as cerimônias preconizadas pela lei de Moisés. Ali se encontrava Simeão, um idoso, homem do bem e grande médium. Aproximou-se de Maria e pediu para segurar o menino. Jesus, então, deitadinho assim no braço esquerdo de Simeão, ouvia-lhe atentamente as perguntas. Mas, menino, você veio para nos salvar do jugo romano e veio em extrema pobreza, Jesus, despojado de tudo. Nós te esperávamos no imponente corcel,
seguido de um imenso exército armado, de forma que a luta fosse decisiva. E como vamos fazer, Jesus? Como você vai lutar assim, tão pobrezinho? Simeão se encantou quando Jesus, olhando-o forte e amorosamente, libertou o bracinho e, com a mãozinha fechada, deu 3 batidinhas no coração do idoso, indicando que sua força estava no coração da humanidade. E Simeão enxugou lágrimas após ter entendido que o armamento de Jesus era o amor. Muitos dias ele refletiria sobre essa resposta divina do menino Jesus. E consigo próprio disse mentalmente: sim, Jesus, entendi o que vós planejais. Agora já posso morrer sossegado. Obrigado, Senhor. O príncipe da paz veio para que o poder que lhe fora outorgado por Deus pudesse atuar sobre as almas por meio do amor e da misericórdia. A paz divina que emanava e que emana de Jesus seria por ele disseminada e implantada no planeta Terra todinho, ao longo de milênios e milênios. E um dia essa paz vigorará para todo sempre em todo o planeta Terra. O Espírito Jesus estaria sempre envolto em luminosas vestes celestiais, mas encarnado veio num corpo normal, de um ser nativo num planeta primitivo, um ser comum. Mergulhara na pequenez de todos os habitantes do planeta, a fim de que nessa dimensão pudesse lidar melhor com a incipiente humanidade de então. E por ser primitiva ainda, esta mesma humanidade está fadada a um interminável processo evolutivo. Jesus iniciou com cada um seu relacionamento de simplicidade e de amor. Buscou suavemente alcançar todos os corações da região em que nascera, de cultura monoteísta, isto é, criaturas que adotavam com convicção a crença na existência de um Deus único. Nessa região, Jesus brindava o povo com suas divinas e tocantes pregações. Submeteu-se ao desprezo e à humilhação de pseudos poderosos. Jamais se deixou desestimular diante das ofensas e das suspeitas de grupos religiosos daquela época que lhe eram adversos. Enfrentou com sabedoria e firmeza as provocações e desafios de escribas, fariseus, saduceus e outros. Fez do amor e do perdão seu mais eficaz instrumento para atrair a todos, a fim de levar adiante sua esplendorosa, porém árdua tarefa. Jesus veio iluminar o mundo, oferecendo ao ser humano o caminho, a verdade e a vida. O caminho onde está toda a verdade, bem como nossa receita de vida. Trouxe ao mundo um amor antes nunca visto, dignificante, incondicional, nobre, compassivo e misericordioso. Sua imensa generosidade sempre pairou, há de pairar e ainda paira sobre excluídos e miseráveis. Optou por lugares pobres, desprovidos e simples, para ali apresentar a intensidade de suas lições maravilhosas.
dispensava a suntuosidade de templos, igrejas e sinagogas. Preferia praças públicas e locais humildes para neles proferir suas prédicas iluminadas. Historicamente é notório que o nascimento de Jesus ocorreu durante o governo do imperador romano, como já vimos, Caio Júlio César Otaviano Augusto. Essa época foi descrita por historiadores como a Era de Ouro de Augusto, devido à beleza e devido à harmonia existentes, se comparada a épocas anteriores ou posteriores. Humberto de Campos destaca que o Evangelho de Jesus é também conhecido por Boa Nova, que significa literalmente boa mensagem, boa notícia. E nós, espíritas, cuja ciência, cuja doutrina se funda sobre a ciência, a filosofia e o Evangelho, sabemos que a função do Evangelho é direcionar toda a humanidade terrestre para o bem. Vemos então que a missão de Jesus foi, é e será oferecer ao ser humano um aprendizado que lhe possibilite uma ideia mais acurada sobre Deus. E citamos textualmente Humberto de Campos quando ele nos diz que Jesus veio transmitir aos homens o pensamento de Deus. E somente a doutrina de Jesus, em toda a sua pureza cristalina, pode exprimir o pensamento do Altíssimo. Foi por isso que Jesus nos disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nós encontramos isto em Mateus, no capítulo 15, no versículo 13. Referia-se às crenças divergentes, como o paganismo e outras que viriam a existir como crendices. Jesus veio pacientemente nos ensinar o valor e a necessidade da fraternidade entre os seres humanos. O único meio de a humanidade alcançar a paz. Veio nos mostrar em todos os seus ensinamentos quão imprescindível é a solidariedade entre nós todos. A solidariedade legitima a fraternidade. Como muito meigo que era, mas sempre muito firme, Jesus nos mostrou que a violência não faz parte da pedagogia de Deus. Um exemplo disso foi a tradição judaica, que instituíra para a mulher que cometesse adultério a morte por lapidação, ou seja, a morte por meio de pedradas. E no episódio da mulher adulta, narrada no Evangelho de João, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 11, nós temos que escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que foi pega em adultério. Pondo-a diante de Jesus, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e na lei Moisés nos recomenda que as adúlteras sejam apedrejadas. Tu, Senhor, o que dizes? Eles diziam isto provocando Jesus, a fim de que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, agachando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem na pergunta, Jesus se ergueu e lhes disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais idosos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher. Então ele lhe perguntou: onde estão aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais.
Neste episódio, vemos a sabedoria e a firmeza de Jesus ministrando o precioso ensinamento da tolerância, ensinando também que trabalhemos introspectivamente, ou seja, para o nosso lado de dentro, examinando, antes de tudo, nossas imperfeições e tudo o que devemos corrigir em nós mesmos, em vez de nos preocuparmos com a conduta alheia. Jesus jamais foi conivente com as severas e assustadoras leis de Moisés. E é que Moisés, para se fazer obedecer por seu povo, teve que lançar mão de um Deus violento, cruel e vingativo. Assim, seu povo se aterrorizava quanto aos possíveis castigos daquele Deus terrível. Só dessa forma foi que Moisés conseguia disciplinar o povo que ele levava de volta à antiga Palestina. Jesus, entretanto, nos conduziu a todos tranquilamente, mas decididamente pelas estradas da evolução, oferecendo-nos o entendimento que brotou de um raciocínio renovado sobre as leis mosaicas e as substituiu por situações de esclarecimento, de tolerância, de perdão. Ele nos esclareceu também com relação à vida eterna no plano espiritual, enfatizando que essa é a vida verdadeira, a vida no plano espiritual. Suas revelações e seus ensinamentos sempre foram profundamente marcados por infinita misericórdia, expondo-nos novas interpretações filosóficas e sugerindo à humanidade a tolerância religiosa. Entretanto, nem sempre tais atitudes foram bem recebidas pela humanidade rançosa e intransigente. Jesus usou a simplicidade na comunicação com todas as camadas sociais. Respeitou sempre o entendimento alheio e a fé daqueles que fossem divergentes de suas prédicas. Jesus veio dos páramos do infinito para nos ensinar principalmente o amor no mais elevado sentido da palavra. Jamais Jesus coagiu o indivíduo a seguir sua filosofia. Sempre foi naturalmente afável e tolerante quanto ao ritmo de cada um. Ressaltou a importância do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em Mateus, no capítulo 22, nos versículos de 37 a 40, encontramos as palavras de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos estão toda a lei e os profetas. Segundo a tradição, quando Jesus completou seus 30 anos de vida na terra, oficializou o início de sua tarefa com ensinamentos e com atendimento aos pobres e excluídos. Ainda segundo a tradição, Jesus morreu e ressuscitou com cerca de 30 anos. Ele teve uma vida plenamente humana. Viveu como um homem comum, mas afirmou sua filiação divina quando levado por judeus à presença do procurador romano Pôncio Pilatos. Jesus veio revolucionar os costumes e as cruéis diferenças sociais.
Aquela sociedade injusta não tolerava as mudanças que Jesus desejava introduzir em suas vidas. Sua filosofia de vida incomodava os radicais titulares do Sinédrio, que se sentiam em perigo diante da generosidade de Jesus. Sua bondade para com os oprimidos despertou o temor daqueles que lideravam a sociedade injusta de sua época. Começaram então a desejar a morte de Jesus. Esse desejo recrudesceu após o episódio em que Jesus despertou Lázaro, irmão de Maria e de Marta, tido como morto. Aqueles adversários de Jesus, que estavam ali à beira do túmulo, apenas observando os fatos para relatarem-nos aos poderosos, ficaram mais assustados com o poder de Jesus ressuscitar alguém. Lucas registrou no capítulo 23 de seu Evangelho, no versículo 2, a seguinte afirmação: achamos este homem fazendo subversão entre nosso povo. Quais eram essas subversões? Jesus colocava os pobres em primeiro lugar, anunciava salvação aos pecadores, devolvia a saúde a enfermos, dava de comer a famintos, desconstruiu o machismo, tratou mulheres de igual para igual, acolhia crianças carinhosamente. Tudo isso era novidade para aquela sociedade que relegava os excluídos. Depois de celebrar a última ceia com os discípulos e lavar-lhes os pés, Jesus foi preso, passou por um pseudo-julgamento e foi morto na cruz como criminoso. A crucificação, adotada pelos romanos, principalmente no tempo do Império, era a pena com que se puniam os que praticavam crimes políticos. E Pilatos, interrogando Jesus, chegara à conclusão de que nele não havia crime algum. Entretanto, os judeus alegaram que Pilatos, agindo assim, estava sendo desleal a César, o imperador romano. Isso, naturalmente, influenciou Pilatos. Foi crucificado entre dois ladrões tidos como rebeldes políticos. Sua morte deu-se por se declarar ser filho de Deus, o que foi tido como blasfêmia, e também por ser um revolucionário perigoso para a ordem social. Morreu exatamente devido aos motivos pelos quais viveu. Morreu, mas ressuscitou gloriosamente por iguais motivos. E aqui citamos literalmente o escritor Hélio Gasda, quando se refere a Jesus. Ele diz: sua ressurreição é a continuidade de uma vida que a morte não pôde eliminar. Jesus vive, está presente no mundo inteirinho. Jesus jamais morrerá. Sua luz divina nos ilumina mente e coração. Os cristãos foram, são e serão sempre convidados ao amor crístico. Pratiquemo-lo com nobreza, alegria, respeito e boa vontade. Já é hora, meus irmãos, de ouvirmos Jesus quando nos diz as palavras que Mateus registrou em seu Evangelho, no capítulo 9, nos versículos de 19 a 21. Ele diz: não ajunteis tesouros na terra, ajuntai antes tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso pensamento. Meus irmãos, vamos então à prece de encerramento. Fechemos os olhos, respiremos prazerosamente e lembremos-nos
de que Jesus está de braços abertos para nos acolher, nos amparar, nos confortar, nos consolar, nos reanimar. Tanto é que ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Procuremo-lo, portanto, sempre agradeçamos-lhe eternamente, pois temos motivos inesquecíveis para o fazer. Se ao menos nos dedicarmos aos pobres e aos excluídos, Jesus já ficará contente conosco. Mas façamos mais, nós já temos motivos irrecusáveis para seguir nosso amado Mestre. Senhor, nós vos louvamos, vos bendizemos e vos agradecemos eternamente por tudo que fizestes e tolerastes por nossa causa. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.